A paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Que a paz, a graça, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos sejam voltados aos céus, que os teus ouvidos estejam atentos à voz do Espírito Santo e o teu coração seja sedento pelo ouvir a palavra do Senhor. Deus é fiel, querido. Ele é fiel para fazer na tua vida muito mais além do que você tem pedido ou pensado. Amém? O Senhor é bom e a justiça dele permanece e prevalece para todo sempre. Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça, deixe o seu like. Ele é muito importante, ele nos dá visibilidade. Não se esqueça, dê o seu like, que o Senhor possa te abençoar, por nos abençoar, para que nós possamos fazer a vontade do Pai. Comente, compartilhe, e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. O nosso intuito, o nosso objetivo, falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta, do amor que transforma. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fazer o ide, pois a palavra está escrita, ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso objetivo, saquear o inferno e levar as almas ao conhecimento da verdade. Amém? O Senhor é bom e Ele é fiel. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Esdras, capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 8 a seguir, que diz assim: E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima para que a dirigissem. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos e os filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos, seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos, por grupo, louvando, rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes quando louvaram ao Senhor, pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos da casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de júbilo, de alegria, das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Louvado seja o Senhor, boa essa palavra, digna de toda aceitação. O povo de Israel havia pecado e por causa do seu pecado havia sido expulso da sua terra, levado pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. E lá passaram 70 anos, como foi predito, profetizado por Jeremias. E depois dos seus 70 anos, Deus levanta um rei chamado Ciro, que Deus havia profetizado o que ele iria fazer 200 anos antes do seu nascimento. Ciro, agora instruído por Deus, levanta o povo de Israel para que saíssem da Babilônia, voltassem para Jerusalém e reedificassem a casa do Senhor.
Essa foi a missão que eles receberam. E muitos ficaram. E aqueles que ficaram lá, eles tinham a incumbência de fortalecer os que estavam saindo e abençoar com bens materiais, com prata, com ouro. E assim aconteceu. Eles voltaram e chegaram. Durante 2 anos, eles estavam se estabelecendo nos 7 primeiros meses, em seus lugares, em suas casas, e a partir daí começaram a buscar fazer aquilo para o qual eles tinham a incumbência de fazer, que era a reedificação. O templo, nos acontecimentos de Nabucodonosor, foi destruído, foi queimado, foi colocado abaixo, foi saqueado, e eles tinham a incumbência de reedificar novamente a casa de Deus. E quem entende um pouquinho de construção civil sabe que quando se tem que fazer de novo, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Durante esses 2 anos houve o processo de chegarem, olharem como é que estava, o que aconteceu, como é que a estrutura que ficou de pé estava, e decidiram pôr tudo abaixo, limpar o terreno, tirar todos os escombros, e agora eles haviam feito a mesma marcação, o mesmo formato, para lançar novamente o alicerce, o fundamento. E quando isso foi acontecer, foi uma solenidade no meio do povo e para com aqueles também que estavam fazendo a construção. Porque no dia em que esse alicerce foi colocado, houve uma festa solene, onde os sacerdotes estavam vestidos, bem trajados, e ali, como eles eram muitos, havia muitos grupos, cada grupo louvava e adorava a Deus durante aquele trabalho de fazer, de colocar os alicerces, de colocar os fundamentos. Mas o que tem me chamado a atenção nessa leitura é o choro. O choro de alegria e o choro de pesar. O choro dos mais novos e o choro dos mais velhos. Os que passaram pelo sofrimento, os que viram a exuberância, do tempo antigo, os que experimentaram maravilhas, prodígios na sua época, e agora estava vendo sendo novamente lançados os fundamentos para a reconstrução do templo. Então eu imagino que esses mais velhos, esses idosos, durante o processo de limpeza do terreno, de tirar os escombros, de fazer as marcações, a mente deles, de forma nostálgica, se lembrava de cada momento que eles viveram, que eles vivenciaram, de cada sobrenatural que eles puderam ser testemunhas, das coisas que Deus fez naquele lugar, do pecado que foi cometido por aqueles que deveriam dar o exemplo e não deram, das consequências desse pecado, de ver a casa de Deus sendo queimada a fogo pelos inimigos do Senhor, de ver o povo sendo levado, escravizado para a Babilônia. E ali o seu choro, o choro de libertação, o choro quando a memória é ativada. E também vejo o choro daqueles que estão vivendo o cumprimento da promessa. Aqueles que nasceram no exílio, aqueles que ouviram durante a sua vida os pais contarem como era, o que aconteceu, como aconteceu. Os pais transmitirem o conhecimento de Deus no lugar que não era o que Deus havia colocado, havia abençoado. No lugar que Deus permitiu que eles nascessem e estivessem por conta da conduta e do pecado daqueles que erraram para com o Senhor. E a palavra diz que quando esses fundamentos foram lançados, houve-se 2 tipos de choro, mas que quem estava perto sabia que os mais velhos estavam chorando com pesar, por causa das suas memórias, por causa da sua experiência, por causa das suas vivências,
e os mais novos vibrando com alegria de, na vida deles, na geração deles, Deus está cumprindo a palavra. Isso vai acontecer na nossa vida, no nosso caminhar, enquanto nós estivermos sobre a face da terra. Tempos nos quais nós vamos aprender com a dificuldade, buscar do Senhor a promessa em oração, no clamor, e buscar realização e ver Deus fazer, muitas das vezes, não em nós, mas nos nossos filhos, nos nossos netos, aquilo que no princípio da nossa existência Ele havia nos prometido. Porque o Senhor, Ele tem um propósito, Ele tem um projeto. E a forma e o quando Ele vai se cumprir depende de nós, de como estamos, de como obedecemos, de como caminhamos na sua presença. Esse povo, eles passaram 70 anos no exílio, porque quando Jeremias profetizou, alertou, confrontou, ninguém queria dar ouvidos. Ninguém se voltou ao Senhor. Muito pelo contrário, eles continuaram fazendo aquilo que desagradava a Deus, ao ponto que o Senhor cumpriu sua palavra, que ele havia dito, que levaria Israel cativo por causa da sua conduta, e assim o foi. Mas também esse mesmo povo ouviu de Jeremias a sentença da condenação e a esperança da restauração, porque Jeremias também profetizou a saída de Babilônia. Através de Jeremias, o Senhor disse que depois de 70 anos, ele se levantaria a favor de Israel. Ele trataria com as nações que maltrataram a Israel. E ele faria com que Israel retornasse para Jerusalém. E assim, naquele dia, naquele momento, essa palavra, essa promessa estava se cumprindo. Deus é fiel. Mas muitas das vezes, quando nós ouvimos essa frase, dizê-la no momento onde nós estamos passando, pelo vale da sombra da morte, pelos açoitos da tempestade, nos momentos mais difíceis, não é fácil. É muito bonito de se dizer que Deus é fiel, quando tudo está bem, quando Deus está fazendo aquilo que Ele prometeu, quando o nosso coração está alegre por aquilo que estamos recebendo. Mas nós temos que entender que Deus é fiel, mesmo que os nossos olhos não vejam, mesmo que o nosso pensamento, o nosso entendimento não consiga perceber e entender o que Ele está fazendo. Porque Deus conhece e esquadrinha os rins e o coração, Ele conhece o nosso profundo, o nosso escondido. Ele sabe os nossos pensamentos, Ele conhece as palavras que vão sair da nossa boca, mesmo antes delas se formarem em nosso coração. E Deus sabe do que somos capazes, de quem somos. E Ele não faz as coisas na nossa vida por mérito, porque se fosse assim, nós não receberíamos absolutamente nada. Tudo que sucede na nossa vida é vontade permissiva do Senhor e a vontade de Deus, a vontade absoluta do Senhor, que Ele prometeu e que Ele é fiel para cumprir. Agora, o que nós temos que ter com Deus é obediência, é nos comprometermos com a sua vontade, com a sua palavra e buscarmos viver os princípios da sua verdade em nossa vida de uma forma que Ele se agrade. Porque a palavra do Senhor vem dizendo que o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos tenham o conhecimento da verdade e sejam salvos. Que hoje, ouvindo essa palavra, ouvindo essa história sobre Israel, dos acontecimentos que sucederam até chegar nesse dia aqui, e de como estava o coração daqueles homens, tanto dos mais velhos quanto dos mais novos, e de como eles choravam, uns de alegria, outros de pesar, mas todos vendo Deus cumprir a sua promessa e a sua palavra. Eu quero te dizer que fique na esperança, creia que Deus é fiel, que aquilo que Ele declarou sobre a sua vida vai acontecer,
ainda que os teus olhos não vejam, porque Deus não mente, Deus não erra e Deus não falha. Muitas das vezes nós, com as nossas escolhas, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, nós atrapalhamos o propósito e o projeto, mas nós não o impedimos, porque o Senhor, Ele tem promessa na nossa vida. A única coisa que pode nos tirar do centro da vontade de Deus somos nós mesmos, quando nós determinamos não estar com Deus, não caminhar com Deus, não temer a Deus, não estremecer diante de Deus, não obedecer a sua palavra. Isso nos tira da sua presença, isso nos tira da sua promessa. Não que a promessa não é capaz de ser cumprida, mas é porque muitas das vezes o que Deus está fazendo nós não permitimos. Então eu quero que você nesse momento, nesse dia de hoje, pare para se lembrar de onde você saiu, aonde você está e o que Deus tem feito na sua vida. E seja agradecido ao Senhor, porque até aqui Ele te sustentou, até aqui Ele te guardou, até aqui Ele te guiou e Ele não quer que você pereça. Então busque o conhecimento em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e renda-se aos seus pés e busque a sua vontade. Deus tem uma promessa para ser cumprida na sua vida e Ele não quer que você pereça. Então dê ouvidos à voz do Senhor e experimente o choro de alegria, que é o choro daqueles que ouviram falar de Deus durante a sua infância, durante o seu crescimento e estão vendo na sua vida Deus fazer o que Ele prometeu aos seus pais. Que o seu choro não seja de pesar, mas seja de alegria por ver que Deus é fiel na sua vida, através da vida dos seus pais, através daquilo que Deus prometeu na sua palavra. Creia, Deus tem o melhor para você. Então, alinhe-se com o Senhor, ande na presença do Senhor, e você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, confesse-o como seu único e suficiente Salvador. Você que um dia experimentou da água da vida e por qualquer razão saiu, se justificando, mas saiu da presença do Senhor, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, volte a fazer a vontade do Pai. Deus te ama, querido, e Ele quer mudar a tua história. Renda-se aos pés da cruz, confesse o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Tenha compromisso com a palavra de Deus, busque a face do único e suficiente Salvador e creia que Deus existe, que Ele é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Não se permita se afastar ainda mais da presença de quem pode salvar a sua vida, a sua história, a sua casa. Deus tem algo de melhor para você. Então confie nele e dê crédito. Mesmo que as coisas não acontecerem como você imagina, mesmo que as coisas não acontecerem quando você imaginou ou como você imaginou, continue crendo, continue buscando, continue perseverante, continue resiliente, continue firme, porque o Senhor é fiel, querido. E eu posso dizer em todo tempo, no tempo de alegria, no tempo de choro, no tempo de perda, no tempo de fartura e no tempo onde não há nada. Deus é fiel, porque Ele cumpre a sua palavra. Ele faz aquilo que nos prometeu e Ele não quer que você pereça, mas que tenha o conhecimento da verdade e seja salvo. Confesse como seu Salvador, Senhor e Deus. Ele tem um propósito para a sua vida e Ele quer mudar a sua história. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Você que nos ouviu até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Porque o nosso objetivo é fazer a vontade do Senhor. É pregar a palavra de salvação. É dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O único e suficiente Salvador. O nosso Deus, o nosso Senhor. Amém? Fica na graça, fica na paz.